Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nós louvamos ao Senhor por esse primeiro domingo que o Senhor bondosamente nos concede mais uma vez, mês de setembro, com a graça dEle. Nós louvamos ao Senhor por isso. Também louvamos ao Senhor pela presença de todos aqui, também aqueles que nos visitam, e que neste momento agora tão sério, tão maravilhoso, que é ouvir a voz do Senhor, sua igreja possa estar atenta, as crianças aí, todas quietinhas. E nós vamos hoje introduzir o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, nós vamos ler o capítulo 12, vamos ler a parte B do verso 31 e ler todo o capítulo 13 em seguida. Convido a todos que se coloquem em pé. Capítulo 12, verso 31, a parte B, acho que na sua Bíblia deve estar aí com... Algumas não têm essa divisão, mas algumas mais modernas já fazem. Elas cortam o versículo 31 em duas partes, porque a segunda parte do versículo 31 é a introdução do capítulo 13, e assim leremos a introdução e o capítulo 13, que diz: E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Bendito Deus, é Tua palavra inspirada, Senhor. O Senhor inspirou o apóstolo Paulo, não só Paulo, mas todos os autores do Novo Testamento. Também inspiraste os profetas do Antigo Testamento. E a Tua palavra, ó Deus, foi registrada para nos falar, Senhor. Mas sabes, ó Deus, o quanto o nosso entendimento é obscuro. Por isso te pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Também, Senhor, esse é um texto tão maravilhoso, mas ao mesmo instante tão desafiador. Porque ele nos leva, Senhor, a abrir mão de nós mesmos para servir outros com um coração disposto. E isso é contrário, ó Deus, à nossa natureza corrompida. Portanto, ó Deus, que o Teu povo não somente Te ouça, não somente conte com a iluminação do Teu Espírito para trazer-lhe entendimento, mas também, Senhor, que todos os corações endurecidos, todos aqueles, ó Deus, que não estão dispostos a ouvir a Tua voz, sejam destroçados, Senhor, sejam diluídos, e que a Tua voz poderosa possa penetrá-los, possa convertê-los, possa guiá-los, possa, ó Deus, de fato mostrar o que significa amar, para a Tua glória, Senhor, sempre, para a Tua glória sempre, em nome de Cristo,
Amém. Podem sentar, irmãos. Não há uniformidade na igreja, disse Paulo. Aprove ao Senhor distribuir dons na igreja com diversas funções, como ele mesmo explicou, para o benefício do todo. Cada membro, então, foi posicionado sabiamente, uma sabedoria divina, para unir-se ao outro em função do todo. Portanto, como nós observamos, o desejo dos espirituais que todos falassem em línguas, Paulo, ele refutou essa ideia, deixando claro, evidente, que esse pensamento se opõe ao aspecto da pluralidade na diversidade, porque Paulo destacou, nem todos possuirão o mesmo dom. E se o objetivo é o bem de todos, Paulo deixou enfaticamente evidente que o objetivo, se o objetivo é o bem de todos, nós devemos progredir para a edificação do corpo. Interessante que Paulo agora ele dá uma pausa para falar de amor. Eu acredito ser muito interessante esse capítulo, porque o que significa amor, principalmente estruturalmente, dentro de um capítulo ou dentro de argumentações com relação aos dons. E lógico, a princípio, a gente se pergunta, Paulo vai tratar sobre um tema e nós precisamos entender o que significa amar ou o que significa amor. Eis uma palavra que se corrompeu semanticamente. Perdeu-se o significado, a razão de ser. É interessante, irmãos, porque poderíamos dizer que culturalmente amar é cegar-se de paixão. Fulano está louco de amor. Pode ser um sentimento platônico, sem nenhum tipo de ação. Uns matam e morrem de amor ou por amor, enquanto outros são ciumentos por amor, desconfiados por amor, acabam até casamento pelo amor. Casado, amigo, casual, hétero ou homo, libidinosamente a expressão amor foi reduzida, em muitos casos, ao sexo. Passei a noite fazendo amor. A hipocrisia também se apropria e nos confunde mais ainda. Fulano é um amor, mas ele lá e eu cá. Óbvio. Politicamente falando, amar é sinônimo de abortar, assim como assaltar os cofres públicos é uma prova de amor pelos pobres. A pergunta, o que é amor, é muito mais que necessária. Se não fosse, irmãos, Coríntios 13, se não fosse a epístola de Paulo aos Coríntios, principalmente o capítulo 13, estaríamos perdidos. Porque Paulo interrompe um assunto dos dons e introduz o amor, não por acaso. Embora Deus distribua dons graciosos, dons espetaculares, dons maravilhosos, dons extraordinários, há uma relação dinâmica entre a eficácia do dom e a vida do cristão. Ele trata dessa ligação entre dons espirituais e a qualidade de vida do cristão de um modo bem objetivo nesse capítulo. Portanto, esse capítulo não é somente para tratar do contexto mais próximo, mas também do contexto mais amplo. Paulo está tratando não só um problema, mas todos os problemas da igreja. Nós podemos perceber isso, porque o que Paulo vem tratando dentro da estrutura da carta, dentro do que ele vem escrevendo à igreja. A igreja tinha todos os dons, é fato incontestável. Ele já abre o capítulo 1 e diz, olha, vocês têm todos os dons. Então imagine a igreja, ela não tinha dificuldade
a igreja não sofria com a ausência de nenhum dos dons espetaculares. A igreja estava plenamente revestida, agraciada de todos os dons. Mas interessante, de todas as epístolas de Paulo, quando se compara, por exemplo, às epístolas gerais de Pedro, quando se analisa as epístolas que foram escritas pelo apóstolo João, a igreja de Corinto, interessante, lidera o ranking de pecados. Divisão em torno dos pregadores prediletos. Eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Pedro. Há uma rejeição ao apostolado de Paulo, que Paulo argumenta na carta. Litígio entre irmãos, os irmãos estão brigando, e um está colocando o outro na justiça. Imoralidade. Tinha um jovem que não estava respeitando o pai, tendo caso com a madrasta. Divórcio, que Paulo vai e trata sobre a questão do divórcio, que não poderia se separar. Desprezo pelo irmão mais fraco, os irmãos que estavam se sentindo maduros, estavam indo comer comidas sacrificadas aos ídolos e pouco se importando com aquele que era mais fraco. Tinha a Santa Ceia, que os irmãos estavam comendo pão, bebendo suco de uva, se embriagando, enquanto os outros ficavam com fome. E completando, irmãos, essa lista absurda de pecados públicos dentro da igreja, existiam os espirituais. Eu falo em línguas, você não fala, eu sou mais espiritual do que você, eu sou mais importante do que você, me respeite, olhe de baixo para cima, porque eu tenho um dom extraordinário e você está abaixo de mim. Cuidado. Então, esse capítulo, essa rompida de Paulo, não é só para tratar o problema dos dons, é para tratar o contexto mais amplo, para tratar o todo, porque esse capítulo ele não vai só remediar as feridas causadas pelos equívocos da relação com os dons, mas todos os pecados que estavam evidentes na igreja. Ou seja, Paulo vai dizer assim, vocês têm todos os dons. Que coisa maravilhosa. Mas falta um, o amor. O capítulo 13, então, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte delas enfatiza a necessidade do amor. Vai do 1 ao verso 3. A segunda é o caráter do amor, que vai do 4 ao 7. E a terceira é a durabilidade, que é aí onde nós vamos entrar no assunto da cessação dos dons, que Paulo é que vai argumentar isso, que os dons irão cessar. Porque é um momento, é um período em que os dons estão na igreja, é um período ainda da infância. Vai chegar o período da maturidade e não vamos depender mais desses dons espetaculares. Quando eu fui analisar o capítulo 13, pela segunda vez, agora com maiores ferramentas de análise, eu vi que são muitos detalhes. Eu não poderia perder nenhum deles. Portanto, concentrarei minha exposição nesta manhã somente na parte B do verso 31 do capítulo 12 até o verso 3 do capítulo 13, que já nos traz informações maravilhosas a respeito do que vem no capítulo 13. Veja que Paulo, na parte B, do verso 31, capítulo 12, ele diz, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Essa frase aqui ela foi construída bem interessante, porque ela serve como um botão de reinicialização que permite o apóstolo começar de novo. É como se ele tivesse, a princípio, apressadamente numa leitura, querendo introduzir um assunto novo. Mas Paulo chama a atenção para o fato importante, porque a igreja, ela considera os dons sobrenaturais como sendo o ápice da experiência espiritual e da presença divina, a tal ponto que eles estavam divididos em espirituais e não espirituais, em significantes e também em insignificantes. Então, a igreja de Corinto, ela considerava os dons sobrenaturais
como sendo aquilo que havia de exaltar o cristão. Era aquilo que colocava eles numa evidência, numa experiência espiritual além da proporção, e também automaticamente deduziam que essas experiências, essas evidências, também traziam à tona a própria presença do divino no meio deles. No entanto, eles estavam divididos, com problemas, porque uns eram mais espirituais do que os outros, e também uns se sentiam mais espirituais porque também entendiam que eram mais significantes, enquanto outros estavam com a baixa estima pelo fato de não possuírem tal dom, estavam se achando também insignificantes dentro da igreja. Aí Paulo diz: eu quero, porém, diante do que ele falou, vocês procurem os melhores dons. E nós deixamos claro aqui, explicamos que quando Paulo diz isso, Paulo está orientando a igreja para que a igreja procure aquilo que traga a edificação do corpo, porque existiam dons que estavam sendo usados particularmente para benefício próprio. Então Paulo está dizendo: procure aquilo que é melhor, porque o objetivo de Paulo no capítulo 14 é mostrar que a igreja ela deve operar os dons para o benefício do todo. É por isso que Paulo vai dizer: se você fala em línguas e não tem intérprete, cale-se, porque você não tem função nenhuma na igreja quando você fala em línguas sem interpretação. Então Paulo diz: olha, procurem os melhores dons, mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um caminho melhor para vocês. É interessante que algumas versões, elas acrescentam sobremodo, é muito mais que excelente. Então Paulo já começa tratando deste assunto, dizendo: vocês precisam procurar algo que é melhor do que os dons espirituais. Óbvio, irmãos, que quando nós observamos a importância para a igreja dos dons, os dons foram significativamente importantes no processo de revelação. Eram os dons que autenticavam muitas vezes a mensagem, eram os dons que muitas vezes transmitiam a mensagem, e óbvio que eles tinham um valor enorme para a estrutura da igreja. Inclusive, meus irmãos, nós vamos ver como eram importantes os dons de profecia e de línguas dentro do culto, porque contavam com a iluminação, a revelação do divino para transmitir sua vontade. Mas Paulo diz: olha, eu quero dizer que tem algo muito maior do que o todo e do que qualquer dons, algo que não é de si mesmo, um alicerce de vida, e que, entendam, igreja, dirige os dons. Eu tenho um caminho muito melhor, algo que é a base, é o fundamento, é o alicerce, e Paulo diz: esse é o caminho melhor. Como Paulo vai evidenciar isso? Porque Paulo poderia dizer assim: eu vou escrever o capítulo 13, mas eu vou logo definir o que é amor. Mas ele não faz isso. Ele não faz ele não monta essa estrutura. Ele quer provar que é mais excelente introdutoriamente, mostrando à igreja com exemplos que vão consolidar a argumentação dele. Então ele vai dar exemplos. Esses exemplos vão nos auxiliar a entender a necessidade do amor, com uma força retórica enorme, para que a gente possa ter a dimensão do que significa ser amor. Então, esses exemplos iniciais, eles não só mostrarão a necessidade, mas eles alimentarão o significado do amor expresso na próxima parte. E Paulo, como sempre faz, ele usa o mesmo como exemplo, né? Ele usa o mesmo como exemplo para que a igreja consiga entender o que significa amor e, a princípio, a sua necessidade. Entenda isso no verso 1, por exemplo, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo ou símbolo que retine.
Irmãos, introdutoriamente, precisamos observar que Paulo aqui ele está usando uma figura de linguagem conhecida como hipérbole, que fica evidente na repetição da expressão ainda que. Se você observar, os 3 versos começam assim: ainda que, ainda que, ainda que. Essa é uma expressão, uma expressão que Paulo está usando para trazer à tona ou figurar, que a gente chama de figura de linguagem de hipérbole. O que significa isso? É um recurso literário num tom exagerado para refletir o que o autor ele tenta transmitir. Então ele faz uso desse recurso aqui no texto. Podemos tirar um exemplo de uma hipérbole no texto de Deuteronômio, capítulo 1, 28, por exemplo. Diz assim: para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. Agora preste atenção. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Quando você lê a frase, as cidades são grandes e fortificadas até o céu, é lógico que o autor Moisés, ele não está afirmando que as muralhas das cidades de Canaã chegavam até os céus, de tão altas que eram. Na verdade, Moisés estava apenas dizendo que elas eram muito altas. E para dizer que elas eram muito altas, eles escreveram usando o recurso e exageraram. A muralha chega até os céus, para dizer, ela é muito alta. O que a gente poderia dizer no nosso contexto? É intransponível pela sua altura. Estamos destacando de uma forma exagerada o seu tamanho. Paulo está fazendo uso desse mesmo recurso aqui. Se você observar, ele coloca como exemplo inúmeros exageros. Por exemplo, quem fala todos os idiomas do mundo? Ninguém. Quem fala a língua dos anjos? Ninguém. É importante entender isso, porque pentecostais por aí dizem que as línguas deles são línguas angelicais. A figura de linguagem hiperbólica não está dizendo que isso existe, está dizendo que ainda que existisse. Então, quando alguém usa Corinto 3 para dizer, eu falo na língua dos anjos, ele, na verdade, não está sendo muito bem teologicamente, porque Paulo não está dizendo que a pessoa fala na língua dos anjos. Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos anjos. Veja que ele também diz sobre o conhecimento, quem detém todo conhecimento. Qual o ser humano que detém todo conhecimento? Qual homem, por exemplo, que distribui todos os bens ao ponto de viver na miséria? A resposta é óbvia, ninguém. Então percebam, entendam que nós estamos fazendo uma exposição com uma figura de linguagem hiperbólica para justamente dar ênfase à argumentação de Paulo, que ele vai se utilizar dessa figura. E aí veja como fica evidente a partir da análise do texto. Porque Paulo, ele se coloca como um exemplo hipotético. E ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens, ou as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Imagine, irmãos, é como se ele estivesse escrevendo à igreja e dizendo, olhem para mim, igreja, imaginemos que eu sou o apóstolo do Senhor. Nós explicamos aqui que o apóstolo era alguém inspirado. O apóstolo era alguém que não só tinha iluminação, mas também tinha a inspiração. Os apóstolos, eles escreviam autoritativamente a palavra de Deus. Eles, inspirados, recebiam a revelação de Deus. Eles, inspirados, eles instruíam a igreja de Deus. Paulo era um missionário. Paulo viajava pelos países. Paulo pregava a palavra em muitas regiões de línguas diferentes. E Paulo diz, imaginem, irmãos, olhem para mim. Eu, apóstolo do Senhor,
com toda essa patente, falando todos os idiomas possíveis, conhecendo todas as línguas humanas. E imaginem também que eu tenha o conhecimento de todas as línguas angelicais. Volto a dizer, irmãos, línguas angelicais aqui, Paulo está usando uma hipérbole, mais uma vez. Por que é importante isso? Porque quando um anjo fala, ele fala no idioma de quem ele fala. Tá? Estou dizendo isso porque eu já acreditei que era possível falar a língua dos anjos. Tá bom? Então, para que você não caia nesse erro, nem acredite nisso aí. A Escritura não está dizendo que existe língua de anjo. E Paulo está dizendo aqui, olhem para mim, eu sou apóstolo do Senhor. E imagine que eu, apóstolo Paulo, este homem que tem uma inspiração, imagine que eu falo todos os idiomas, imagine que eu fale a línguas angelicais. Percebe, irmãos, o exagero? Qual ser humano, qual poliglota que experimenta tamanha habilidade? Qual ser humano que tem uma capacidade tão extraordinária de dominar todos os idiomas, sejam eles conhecidos ou desconhecidos? Qual deles podem se apropriar dessa grande vastidão linguística neste universo e ainda assim contemplar, dominar a língua angelical? Não seria alguém extraordinário? Não seria alguém de fato admirado? Imagine, irmãos, que eu tenho um amigo que é tradutor, que traduz grego, traduz hebraico, traduz inglês, traduz espanhol, está estudando chinês, e eu já acho absurdo. Imagine o cara conhecer todos os idiomas humanos e também os angelicais. É algo extraordinário, mas Paulo diz, opa, preste atenção, sem amor serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O que ele quer dizer, irmãos, a princípio, com a palavra amor, precisamos entender. Paulo muitas vezes faz uso de 3 expressões para falar de amor, mas aqui ele usa uma palavra muito importante, bela, porque ela reflete algo também maravilhoso, que é a palavra ágape. Algumas traduções, elas optam por traduzir ágape nesse texto aqui como caridade. Só que a palavra caridade, ela não reflete o significado ideal, fundamental da palavra ágape. A palavra, ela com certeza, ela envolve caridade, mas a palavra ágape, ela vai muito além de uma expressão caridosa, porque a própria palavra ágape é usada com relação a Deus, ou seja, se refere a um amor no sentido mais completo, um amor no sentido mais pleno, que é lançado no coração para descrever uma benevolente disposição de Deus nos amar, como também do nosso amor para com Deus e para com os homens. Ou seja, a palavra ágape, em outras palavras, significa que você vai abrir mão dos seus próprios interesses em beneficiar o outro. O amor que Paulo descreve aqui é a expressão de vida, é uma expressão de vida que se lança inteiramente, objetivamente, em direção ao outro para beneficiá-lo. Ou seja, o amor ágape é o reflexo do amor de Deus pelo seu povo. O amor ágape é uma imitação do amor de Deus pelo seu povo. O amor ágape é revelar Deus dentro dos relacionamentos do povo. Então, quando Paulo diz sem amor, Paulo está com isso em mente, abrir mão dos seus próprios interesses em benefício do outro. Claro, irmão, que faz todo sentido, porque a igreja de Corinto estava dividida. Lógico, só existe isso no primeiro século, não existe na igreja de hoje.
Mas a igreja de Corinto estava dividida. Pregadores prediletos, não, meu pregador é Emílio Garófalo. Eu quero ouvir aquele Brontossauro Rex de Parque Dourado. Não, o meu pregador favorito é Augusto Nicodemos. O meu pregador favorito é Paulo Júnior. Então a igreja estava numa confusão, porque um gostava de Paulo, outro gostava de Pedro, e ninguém estava preocupado se Pedro e Paulo estavam falando a verdade. O que eles queriam eram os seus pregadores ilustres. Irmãos na justiça, não, eu não posso perder essa causa, eu tenho que acabar com a vida dele, vou botar ele no STF, quero diluí-lo. A imoralidade, o filho não queria saber do pai, não queria saber da madrasta, não tinha nada a ver com a igreja, ele simplesmente queria satisfazer as necessidades carnais. Divórcio, não, acabou o amor, pastor, eu estou indo embora, encontrei um outro amor. Estamos apaixonados, um novo momento, eu não posso viver com aquele Brontossauro Rex que tem lá em casa. A ceia, um momento de comunhão, um momento de confraternização. Ele dizia, não, que nada, eu vou esperar aquele pobrezinho para comer, eu vou encher a barriga, vou comer tudo, vou beber todas, e é isso que importa, aí os outros que se danem com fome. E aqui, neste caso, os dons, eu sou mais espiritual do que você. Eu sou pastor, me respeite. Eu me lembro, irmãos, estava conversando com os irmãos, que eu fiquei envergonhado com a atitude de um pastor. Na livraria, a gente estava discutindo um texto grego que estava lá no Novo Testamento, e eu disse, rapaz, aqui para a gente analisar, eu teria que pegar dicionários, teria que pegar léxico aqui para a gente dar uma olhadinha. O cara disse, não, o pastor fulano está aí na livraria, ele é mestre em grego, ele é mestre em hebraico, eu vou consultá-lo. E ele chegou lá e disse assim, fulano, chamou pelo nome, fulano, você poderia me explicar esse texto? E ele olhou assim e disse, eu sou seu parceiro, por acaso eu sou seu parceiro? Eu não sou fulano, eu sou pastor fulano. Eu disse, quando eu for pastor eu já aprendi como não fazer isso. E aí, eu sou pastor, eu sou mais espiritual, eu sou melhor do que vocês, ou eu tenho um dom de profecia, contextualizando, eu sou melhor do que vocês. No caso da igreja de Corinto eu falo em línguas, eu sou um linguarudo, e eu sou melhor do que vocês, sou mais, olhe para mim e se humilhe, porque eu sou espiritual, você não. A questão é, irmãos, quantos desses problemas não teriam sido evitados se cada um tivesse buscado o interesse do outro? Quantos problemas desses não teriam sido evitados se eles tivessem observados o benefício do outro? Mas veja, irmãos, que esses problemas que nós apresentamos aqui basicamente consistiam num fundamental desejo de satisfação pessoal. Por isso que Paulo vai dizer, vocês têm que progredir para o todo. Vocês devem buscar o bem do todo, não a satisfação pessoal. Então vejam, o público de Pedro estava desprezando o de Paulo. O irmão da justiça estava desprezando o outro, porque não queria perder. O outro imoral não estava nem preocupado com o pai. O divorciado não queria saber da mulher, nem a mulher queria saber do homem. Eles desprezavam uns aos outros. Os ricos comiam, bebiam e deixavam os outros com fome. Os espirituais diziam, nós somos superiores, vocês são inferiores. Paulo está dizendo, falta o fundamental. Amor. Falta o fundamental em vocês. Falta abrir mão desse desejo egoísta, desse interesse em satisfação pessoal, para vocês começarem a caminhar objetivamente para atender às necessidades do outro. Por isso que diz, sem amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. No passado, se alguém não sabe, eu fui maestro de banda marcial, mas não é preciso ser maestro para saber que
instrumento fora de harmonia incomoda. Instrumento que não está estruturado dentro da harmonia musical, ele incomoda bastante. Interessante que Paulo diz que línguas sem amor é comparável ao bronze que soa, ou do símbolo que retine. Deixe-me dizer a vocês que os sons de um gongo ou de um prato, que são os instrumentos aqui apresentados, eles são monotônicos, isto é, não tem variação de tonalidade. Então, como eles não possuem essa variação de tom, quando prolongados, eles acabam se tornando irritantes aos ouvidos humanos. Imagine um sino na igreja, quando ele bate uma vez, você ainda consegue absorver ali aquele som sem nenhum dano. Mas se ele ficar batendo, aquilo vai começar a incomodar os seus ouvidos. Paulo está dizendo à igreja de Corinto que assim como esses instrumentos que só fazem provocar barulho, assim é a igreja que fala em línguas sem amor. Sem amor, qualquer forma de comunicação oral desprovida de amor se torna apenas um conjunto de ondas sonoras barulhentas. A língua sem amor não serve para nada. As línguas sem amor não servem para nada. Imagine, irmãos, a pancada que foi na igreja. Porque eles estavam se julgando melhores porque falavam em línguas. Mas Paulo vai dizer, vocês estão usando o dom de línguas para benefício próprio, para exaltar vocês, para que vocês se exaltem como mais espirituais, como melhores, mas deixa eu dizer, sem amor essas línguas não são nada. Se essas línguas não servem ao outro, simplesmente servem para a glória de vocês, sem amor não é nada. Paulo está dizendo, vocês na verdade são insignificantes. Vocês, na verdade, são insignificantes pelo fato de vocês não servirem ao outro com o dom de vocês. Vocês são insignificantes. Porque falta o principal, é o amor. Paulo está dizendo, vocês só são pessoas que fazem barulho. Essa linguarada toda aí de vocês é só barulho. Não tem função nenhuma. Não beneficia ninguém. Vocês são nada. Vocês são insignificantes. Veja que Paulo não está tratando o dom. Porque Paulo vai dizer que a língua com interpretação, Paulo vai dizer que o que é a língua, o que é o dom extraordinário? O dom extraordinário é que existia uma verdade oculta, que Paulo usa o termo mistério. Falava em mistério, nós vamos ver. Quando fala em mistério, não é de químico, velabachuri, decante, de joma, de quitre, decai, deco. Quando diz mistério, não é porque não existe esse idioma que se fala. A palavra mistério significa uma verdade que estava oculta e que acaba de ser revelada. Era algo que não se tinha o conhecimento. Era algo que ninguém sabia. Então Deus trouxe luz, Deus revelou, por isso que diz era mistério. Porque ninguém sabia, então Deus trouxe luz. E essa luz que Ele deu, essa revelação que Ele deu, era expressa no idioma. Então o cara falava em idioma. Então Paulo dizia, tem que ter um intérprete. E por que tem que ter um intérprete? Porque ele entendia o que se era dito e comunicava à igreja o que se havia dito através daquela língua. Então Paulo não está dizendo que o problema não é que é o dom, que o problema é o dom. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que eles estavam usando o dom para benefício próprio e não o outro. E Paulo está dizendo, sem amor é só barulho, porque você foi posto para servir o outro e não a você. Mas Paulo não terminou aqui. Veja que ele vai continuar no verso 2. Observe bem. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja, irmãos, imaginem Paulo dizendo,
igreja de Corinto, olhe para mim. Imagine que eu tenho o dom de profecia. E eu conheço todos os mistérios e toda a ciência. É interessante, irmãos, porque a construção grega aqui, ela é bem significativamente importante para a estrutura da argumentação de Paulo. Porque quando Paulo diz profetizo, Paulo não está somente trazendo a ideia de que ele se tornou um profeta. O que era o profeta? O profeta era aquele que comunicava a vontade de Deus ao povo. Por meio de revelação, Deus revelava a vontade dele, o profeta ia ao povo e comunicava a sua vontade ao povo por inspiração divina. Então, Paulo não está somente aqui lembrando esse aspecto do ofício de profeta. Paulo está exaltando o dom de profecia, que ele já está deixando claro este assunto, porque no capítulo 14 ele vai dar ênfase à profecia, ou seja, os coríntios tinham um problema com a língua. Paulo, no capítulo 14, vai dar ênfase ao dom de profecia. Então, Paulo já está deixando claro, também quando eu for tratar no capítulo 14, não vá se amostrar porque é profeta não, porque o pau que bate no de língua vai bater no de profecia também. Mas ele está dizendo, ele está jogando aqui, interessante lembrar, o indivíduo que é um profeta e ele se coloca como tal. Mas ele usa uma palavra aqui que ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ele liga profecia, conhecimento dos mistérios e também ciência, ou seja, como se ele estivesse dizendo, se eu tiver profecia ou for profeta e conhecer todos os mistérios, ou seja, tudo aquilo que está oculto. Imagine, irmãos, quando alguém chega lá em casa e diz, pastor, quantos livros o senhor tem? Que maravilha! Aí eu digo, quase 2.000. Oh, nossa, é uma biblioteca. O senhor é muito inteligente, né? E eu digo, não, o tamanho da minha biblioteca é o tamanho da minha ignorância. Por isso que eu acho um absurdo quando alguém diz assim, eu só vou comprar tal livro quando eu ler os que eu tenho em casa. Porque o fato de ter os livros lá é uma denúncia de que eu preciso estudar e ler, conhecer, porque eu sou um ignorante. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim, olhe, preste atenção, imagine que eu tenho um dom de profeta, mas não só isso, junto com esse dom, eu conheço todos os mistérios, eu tenho todo o conhecimento. Vamos contextualizar, eu já li Berkoff, vamos, primeiro século, eu já li Agostinho, eu já li Irineu de Leão, eu já li os grandes pais da igreja, contextualizando, eu já li Berkoff, já li Gruden, eu já li Norman Geisler, eu já li Bevick, eu já li tantos outros, Turretini, eu já li todas as teologias sistemáticas da cultura cristã, da editora Fiel, de tantas outras editoras. Imagina então que eu agora tenho todo conhecimento, eu detenho todo conhecimento. Interessante, não é? Mas, se você olhar e tivesse um homem gabaritado desta forma, alguém com tamanho conhecimento, que não tem nenhuma ignorância, seu conhecimento é pleno, ilimitado, ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, não tem assunto que ele não entre, porque o conhecimento é a área dele. Não só isso, mas ele é o maior teólogo de todos os tempos, ele é um profeta, o melhor profeta de todos os tempos, que toda essa vida pôde trazer à existência, ele é o melhor de todos. Paulo diz, não só isso, imagine que eu também tenho uma fé extraordinária. Se eu tivesse uma fé de remover montanhas. Irmãos, é interessante porque Paulo, ele não fala da fé, essa fé salvadora, mas ele fala de uma fé miraculosa. Quando ele usa aqui o mover das montanhas, ele está usando um ditado judaico da época que transmite a ideia do seguinte, não é que você vai sair daqui e vai olhar para aquela serra que está ali e vai dizer assim, pela fé, saia daqui e vá para Caicó. Não é isso. Quando ele diz assim, uma fé que move montanhas, ele está dizendo que é uma fé
tão extraordinária que acredita que o impossível seja possível. Que aquilo que aos olhos humanos é impossível, aos olhos de Deus são possíveis. Entendam, irmãos, impossibilidade não é contradição. Nós já explicamos aqui, por exemplo, que quando alguém diz assim, numa discussão teológica, uma vez eu perguntei à esposa de um pastor, tinha que ser esposa de pastor, e eu perguntei, se Deus quiser, Ele faz um triângulo quadrado? Ela disse sim. Faz não. Porque não existe triângulo quadrado. Porque Deus trouxe ordem à criação e Ele estabeleceu um triângulo com 3 lados. Se tiver 4 lados, deixou de ser triângulo. Então, quando diz assim, o impossível, não é que eu tenho um braço cotó e eu vou orar a Deus, porque o Deus é o Deus do impossível, Ele vai fazer o meu braço crescer de novo. É porque eu tenho uma perna amputada, eu vou orar a Deus e quando eu acordar de manhã eu vou estar com a perna de novo. O que Ele está dizendo é que dentro dessa estrutura humana, aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Paulo diz, imagine, irmãos, que eu tenho um dom de profecia, todo conhecimento, eu conheço toda a ciência, eu tenho uma fé miraculosa, extraordinária, que eu acredito plenamente que aquilo que é impossível aos olhos dos homens, Deus pode tornar possível. Imagine, irmãos, esse homem, se ele fosse seu vizinho, como você iria tratá-lo? Teologicamente inesgotável, com poderes sobrenaturais. Minha mãe está enferma, vou ao fulano, que ali ele tem uma fé miraculosa, e eu vou procurá-lo. Olha, vai ter uma carreta aí, que vai ter muita cura, eu vou levar os doentes da cidade para serem curados. Paulo diz, se você tiver tudo isso, sem amor, no caso das línguas ele disse, é só barulho, não tem efeito nenhum. Mas aqui deixa eu te dizer, você não é nada. Se você tiver todo conhecimento, uma fé miraculosa, sem amor, você não é nada. Em resumo, você é insignificante também. Você não serve como cristão. Deu para entender? O nada aqui é a ideia de que você não serve como cristão. Não tem valor nenhum. Qual o seu valor? Qual é o seu valor? Nenhum. Você pode ser extraordinário para o mundo. Você pode ser extraordinário para a igreja. Não é interessante? Porque essa pessoa, ela vai ser venerada na igreja, ou seria venerada na igreja. Essa pessoa, veja, irmãos, a gente não se impressiona quando ouve um grande pregador que diz assim, nossa, esse cara não dorme, não é possível. Porque esse cara, ele tem um conhecimento extraordinário. Às vezes eu olho para certos pregadores e eu imagino, meu irmão, como é que esse cara consegue colocar tanta informação dentro desse espaço pequenininho no corpo dele? Eu me lembro que uma vez conversando com um professor, que ele olhava para o telhado, ele citava os livros de uma forma assim, precisa. E eu perguntei a ele até faleceu, reverendo Robert Pacheco. A gente brigava muito em sala de aula. Eu brigava muito com ele, mas eu o admirava. E eu perguntei, como é que o senhor memoriza tanto? Ele disse, primeiro, eu escrevo tudo que eu falo. Segundo, eu vou e escrevo no computador de novo, digito. Depois eu vou na máquina da datilografia e escrevo tudo, até memorizar. Eu digo, o senhor faz isso? Faço. Eu conheço as obras de Lutero todinha de cor. Não, você não é normal, eu dizia a ele, o senhor não é normal, ele tinha um marca-passo. Eu digo, está aí. Eu digo, está aí o problema, o senhor não é normal. O senhor tem que botar agora um marca-passo na cabeça. E ele dizia, foi muita maconha que eu fumei na juventude. Ele dizia que ele de fato era um maconheiro de primeira. Ele disse para mim que uma vez fumou uma maconha tão doida, que ele disse que foi fumar maconha numa cidade e acordou em outra. Eu disse, como foi que eu cheguei aqui?
Mas você olha assim e diz, que cara intelectual, que cara inteligente. Imagina, irmãos, quanto esse homem não seria admirado se ele tivesse o pleno conhecimento. Ele demonstra um pouco de conhecimento, nós nos curvamos, admiramos, ficamos atrás, dizendo, rapaz, eu quero trazer Emílio para vir pregar na igreja, eu quero trazer Hebe Campos, eu quero trazer tal pastor, porque a gente quer ter a maravilha, a graça de Deus de ouvir um homem de cabida intelectual. Agora imagine se esse homem tivesse todo o conhecimento. Imagine se esse homem tivesse uma fé milagrosa. Paulo está dizendo, sem amor é nada, não tem significado nenhum, não serve para nada. Não serve para nada. Mas não terminou aqui ainda. Aí tem o verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, bichinho, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Veja, irmãos, falo em línguas, falo a língua dos anjos, profetizo, tenho conhecimento, tenho a intelectualidade aguçada, tenho uma fé miraculosa. Paulo agora fala de uma disposição caridosa, um homem muito caridoso. Ele diz literalmente, se eu distribuir por partes todas as minhas posses para alimentar os pobres. Imagine, irmãos, Paulo está usando aqui uma figura muito interessante, é de um homem muito rico, riquíssimo, bilionário, trilionário, como um Elon Musk, dono do Twitter. Imagine que ele acordou no dia e disse, vou distribuir toda a minha fortuna. Eu estava conversando com alguém essa semana, dizendo que um inglês entrou em contato comigo no Instagram. Já está dizendo até minha esposa, eu apresentei a ela. Disse, olha, eu sou um homem rico aqui na Inglaterra, e eu estou morrendo, não tenho família, e eu queria abençoar o seu ministério. Eu disse, se isso fosse verdade, se não fosse golpe, eu gostaria muito de receber os euros que ele iria fornecer. Talvez Deus não me desse essa oportunidade, porque fosse muito euro, né? Talvez eu dissesse assim, não, agora você é pastor, mas não, vou só escrever livro, não vou ficar mais à frente de igreja, não. E eu disse, homem, vai procurar uma lavagem de roupa, que eu não estou, em inglês ainda mais, eu não estou com tempo, não, para esse tipo de coisa, não. Mas acontece que alguém enlouqueceu, assim, um Elon Musk, que disse, eu vou distribuir todos os meus bens, vou pegar todos os meus trilhões, e vou fatiar. Aí imagine aqui na igreja, né, um recebendo 100 mil, outro recebendo 200 mil, outro recebendo 500 mil, outro recebendo 1 milhão, outro recebendo tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Imagine a fama deste homem em Parque Dourado. Ele não ia nem entrar no alfabeto. Eu não ia dizer ao tesoureiro, não bote nem o nome dele no alfabeto, que isso é uma desonra. Isso é uma desonra ao nome dele. Ele tem que ter uma estátua na igreja. Ele tem que ter fotos na igreja. O homem seria admirado. Paulo diz, imagine se eu fosse assim. Ao ponto de ficar pobre, mendigando. Ao ponto de não ter mais nada. Dei tudo. Dei tudo. Imagine, irmãos, que isso acontecesse. Paulo diz, não, agora imagine, além disso, eu vou entregar o meu corpo como um sacrifício para ser queimado. Eu vou entregar a minha própria vida. Eu vou entregar a minha própria vida para que ela tenha um fim. Irmãos, imaginem quanta benevolência deste homem. Imagine quanta benevolência deste indivíduo, quanta honra ele não teria. Se fosse um homem da sociedade, com toda certeza iriam pegar uma rua aqui nesta cidade e iam colocar o nome Rua Elon Musk. Iriam construir um prédio e colocar o nome dele, Prefeitura Elon Musk. Iam pegar a foto dele, colocar no gabinete pastoral e dizer, eis aqui o irmão Elon Musk. E a gente ia idolatrar esse homem, admirar, porque ninguém faz isso. E este homem simplesmente foi um exemplo. Paulo disse, imagine eu fizesse tudo isso. Imagine. A inclusão, irmão, surpreendente de um ato de extrema benevolência leva o Paulo ao cerne da sua argumentação. Até mesmo atos que parecem construir expressões de amor
podem ser realizadas pelo indivíduo com vistas à autopromoção e à autoglorificação. Porque você imagine, você pode dizer, um homem desse ama. Um homem desse ama. Mas o que Paulo está dizendo é que eu posso fazer tudo isso e o meu objetivo não é assistir o outro. O meu objetivo não é socorrer o outro. O meu objetivo não é beneficiar o outro. O meu objetivo é a autoglorificação. O meu objetivo é aparecer. O meu objetivo é de fato ter uma estátua. O meu objetivo é de fato ter um nome numa rua. O meu objetivo de fato é ter um nome num prédio. O meu objetivo é ser idolatrado, é ser reconhecido. Esse é meu objetivo. E Paulo diz: você não ganha nada com isso. Não há benefício nenhum. Não há benefício nenhum. Por que ele está dizendo isso? Porque o Senhor considera nossas obras. O Senhor não considera aquilo que fazemos. O Senhor diz que nós teremos galardão, que nós teremos bênçãos, que nós não sabemos que bênçãos são essas. Mas o Senhor diz que vai recompensar aqueles que trabalharam, aqueles que serviram, e o Senhor vai recompensar de uma forma. Aqueles que pouco serviram também serão recompensados, mas serão recompensados de uma forma diferente daqueles que trabalharam muito. Do mesmo jeito, ou seja, que o inferno vai ter graus de punição, alguns serão mais punidos do que outros. Nos céus nós teremos bênçãos, uns terão mais bênçãos do que outros por causa do serviço prestado. Paulo está dizendo: se você entrega o próprio corpo sem amor, você está simplesmente cometendo um suicídio. Não tem valor nenhum. Você não recebe nada, você não ganha nada. Se você tiver todo o conhecimento, se você tiver toda a estrutura intelectual para absorver todo o conhecimento deste universo, Paulo está dizendo: você não se beneficia em nada, você não é nada, não serve para nada. Aí é onde Paulo vai para o verso 4, para dizer: o amor é. Vai fazer o contraste agora. O amor é. Pode ver, valendo em casa, com doses homeopáticas, que é o caldo grosso do texto. Ele vai dizer: o amor é. Você pode ver, nenhum deles fala da gente mesmo. Nenhum deles fala dos nossos interesses. Só fala dos interesses dos outros. Irmãos, eu vou encerrar aqui. Aí a pergunta é desses 3 primeiros versos, quando a gente pensa na gente, o que é que a gente pode refletir? Bom, a primeira coisa, voltamos a lembrar, nós temos que enfatizar novamente: quem é membro do corpo de Cristo, ele tem um dom dado por Cristo para servir a igreja. Então, todos na igreja servem. Eles foram postos. Capítulo 12 deixou isso claro. Deus deu dons aos homens, ao seu povo, para servir. Então, ninguém aqui está posto no membro. Veja, a gente está falando da igreja invisível. Ninguém está posto nesta igreja sem dom. Todos têm. Você é igreja? Faça essa pergunta a você. Primeira coisa: eu sou igreja de Cristo, eu sou regenerado. A segunda pergunta que você tem que fazer, se a resposta for positiva, sou. A segunda pergunta que você tem que fazer é: em que sentido eu sirvo a igreja? Qual é o meu dom? Foi o que o Senhor me deu para o auxílio do corpo. São coisas que não podem fugir da nossa cabeça. Se você é igreja, Deus lhe deu um dom para servir a igreja. Você tem que ter. Pastor, às vezes eu tenho dúvida. Pode surgir. Mas você tem. Mas o que Paulo está colocando aqui é:
não é habilidade. O foco de Paulo não é habilidade. O foco de Paulo não é o dom. Paulo não está atacando o dom. Paulo não está argumentando contra o dom. Paulo está argumentando contra o crente que possui o dom. A argumentação de Paulo é em direção do membro e não do dom. E como nós observamos, a palavra amor destaca algo importante. É a disposição amorosa, graciosa, de estar disposto ou se dispor a servir o outro. O amor que Paulo fala aqui é alguém que com o dom, ele habilidosamente, graciosamente, para refletir o amor de Deus, ele serve ao outro em amor. Veja, irmãos, um princípio importante. Quais são as minhas motivações para servir a igreja? Quais são as minhas motivações? Essa é a primeira parte. Quais são as minhas motivações? O que é que me motiva? Por que eu sirvo a igreja? O que Paulo está dizendo é que o que deve me motivar a servir a igreja, fundamentalmente, é o amor que Deus graciosamente dedicou a mim. A base, o fundamento que me faz servir, não é outra coisa a não ser um Redentor, o meu Senhor, graciosamente decidiu me amar incondicionalmente. Ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão de todos os seus interesses, ele abriu mão de sua posição, ele se tornou moribundo, veio a este mundo para morrer, que João chega a dizer, Deus amou de tal maneira. Quando ele diz de tal maneira, a melhor tradução que nós temos da palavra grega é essa, de tal maneira, porque não existe expressão que contemple o amor. Deu para entender? Por isso que diz de tal maneira, de uma forma tão inexplicável, incomparável, Deus amou o mundo. Paulo está dizendo, essa é a base. Eu não sirvo ao outro porque eu estou querendo aparecer. Eu não sirvo ao outro porque é glória. Eu não sirvo ao outro porque vou ter um momento de glória. Eu não sirvo ao outro porque serei reconhecido. Eu não sirvo ao outro porque alguém vai ver. Eu não sirvo ao outro porque de alguma forma eu estarei em evidência. Paulo diz, não, eu sirvo a igreja porque Deus me serviu com o amor dele. Claro, irmãos, isso mexe com a motivação dos nossos corações. Nós podemos estar fazendo coisas louváveis, aos olhos humanos, coisas maravilhosas, mas diante de Deus não é nada, porque estão buscando simplesmente a autossatisfação. Estão buscando simplesmente a glória deles, coisas tão boas, tão santas, tão maravilhosas, mas usadas de forma pecaminosa. Mas usadas para a glória. Que é uma pergunta, por que a gente briga tanto? Essa é uma pergunta que eu me faço às vezes, quando chegam as confusões do meu gabinete. Por que brigamos tanto? O que é que estamos buscando? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que nós vivemos nos serrando, nos triturando, nos mordendo. Esse é o povo que está procurando a glória do Senhor? São essas mulheres que estão procurando a glória de Deus? São esses os homens que estão procurando glorificar a Deus?
que vivem se esfaqueando, se brigando, se mordendo, e eu tendo que estar no gabinete em vez de estar me dedicando à oração, e o sermão tendo que estar resolvendo briguinha de irmão, de um bando de menino imaturo. Por quê? Me respondam. Por que brigamos tanto? Por que tanta confusão? Fulana que não se entende com ciclana. Achei muito engraçado um dia, porque teve uma confraternização na igreja, eu cheguei em casa, já tinha confusão no meu WhatsApp. Porque fulana fez tal coisa, pastor. Eu disse, vai tratar com fulana. Por que, irmãos, brigamos tanto? Parem para refletir. Não é a busca dos nossos próprios interesses. É os interesses de Deus que nós estamos buscando. Paulo está dizendo, eu fui posto para servir o outro, para revelar o amor de Deus por mim. Deus me deu um dom de pastor, não foi para me exaltar, nem para criar confusão com os irmãos, mas para defender a verdade, revelar esse amor de Deus por mim e promover a unidade. Eu não posso ousar a tomar outro caminho, porque isso é pecado. E nós não estamos servindo o outro. Sonde o seu coração. Sonde o seu coração, porque isso muda. Se você estiver servindo a Deus, não importa a cara feia, não importa a honra, a glória. Veja, irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos reconhecer o outro. Nós não podemos reconhecer o serviço do outro, não é isso. Chegar um aniversário, seja lá o que for, a igreja dá um presente, reconhecer o outro. Não estou falando isso. Não estou falando que uma igreja não pode fazer um aniversário de um pastor, de um presbítero, Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o que me motiva, não é isso. Eu não venho para cá porque eu espero ter alguma coisa de vocês. Tanto é que pouco me importa se vocês pagarem o meu salário ou não, mas eu continuarei falando a verdade, doer quem doer, porque eu não estou aqui por causa do salário. Pouco importa o seu dízimo, eu não estou aqui por causa do seu dinheiro. São as motivações do meu coração perante o Senhor que morreu por mim, que me faz servir a igreja, que me faz ser apaixonado pela pregação, que faz eu dormir muitas vezes 3 horas durante todos os dias, durante a semana, para preparar sermões, para servir vocês, para a glória de Deus. Paulo está dizendo, é assim que a igreja é. Ela serve para a glória de Deus. Não importa a cara feia, não importa se não tem reconhecimento, não importa nada, o importante é que eu já tive o que eu preciso. Que meu Senhor morreu por mim, mas a gente só vive brigando. Nós servimos, irmãos, não por causa de um palanque, não por causa de uma glória humana, mas por causa do amor. É difícil, não é não? Não é difícil? Hoje eu vou tocar em alguns assuntos aqui. Por exemplo, nós estamos avançando, eu tenho que reconhecer, não posso negar isso. Para a glória de Deus, nós estamos crescendo em conhecimento. Isso é indiscutível. Quem ainda não está percebendo isso, precisa acordar, que deve ainda estar em Nárnia.
Mas a realidade é que nós estamos crescendo em conhecimento. O nosso problema é, estamos vivendo aquilo que estamos conhecendo? Meu conhecimento tem servido ao outro? Meu irmão tem crescido com o meu aprendizado? Como eu estou servindo a igreja? Eu vou falar do Clube do Livro. Vou pegar vocês hoje. Os clubes, né? Homens e mulheres. Mas vamos falar especificamente das mulheres, porque os homens, eu ainda estou à frente. Em breve sairei. Deixarei os irmãos se divertirem. Mas, por exemplo, mulheres estudando. Rapaz, o nível aqui está tão alto que eu estou até preocupado. Tem uma irmã aqui fazendo devocional com Joel Bick. Eu fico perguntando, coitado, eu faço com John MacArthur. Eu preciso dar um salto maior, né? Então, mulheres estudando, crescendo, mas preste atenção como funciona. Como funciona a coisa. Preste atenção, viu? Se eu estiver mentindo, que eu não estou, essa é uma realidade. Aí, as mulheres estudando para crescer, aí tem umas. Imaginemos, não acontece aqui. Não acontece aqui. Só lá para as bandas de Pernambuco. Mas já tem uma irmã estudando, mas ela não está estudando para crescer. Ela não está estudando para somar, promover crescimento, mas para acusar a irmã no Clube do Livro. Para expor a irmã no Clube do Livro. Agora eu pego ela, esse assunto é com a irmã fulana. Se ela for, eu pego ela. E aí veja um negócio bom para promover a edificação. É usado para dividir a igreja. Aí veja a motivação do coração. Eu não vou servir a igreja. Eu vou criar uma confusão. Como diz em Pernambuco, dá de cano de ferro na irmã. Eu estou doido para pegar ela, agora eu tenho a oportunidade. Paulo diz, você não é nada. Não vale de nada. Deu para entender? Deu para entender a situação? Da mesma forma, o contrário. A irmã está ali orando, pedindo a Deus orientação. Ô Senhor, no momento de estudo, oriente para que as irmãs ouçam a palavra. Aí é o contrário. A irmã está lá, veja bem, irmãos, Paulo denuncia aqui esse pecado, está falando de mim. É de mim que ela está falando, é comigo. Ela tem algum problema comigo. Ela tem confusão comigo. Ela não me suporta, ela não me engole, por isso que ela está falando de mim. E a irmã, piedosamente, expondo a Escritura. Não é assim? Não é assim. Não é assim. Estou mentindo? Aqui não acontece, lógico. Vocês aí devem estar dizendo, pastor, ainda bem que isso não acontece aqui no meio da gente. Mas não é assim, veja, algo que Deus dá. Deus começa a capacitar mulheres para conhecerem teologia, para instruírem outras mulheres, e o que Deus dá para benefício do corpo começa a criar confusão. Paulo está dizendo, vocês não são nada se não tiverem amor. Por isso volta a dizer, sondem o coração. Sondem. Com que objetivo vocês estão fazendo isso? É para a glória de Deus? É para aparecer? É interessante, irmãos. Às vezes, por exemplo, também, pastor, o senhor vai viajar para Jardim do Seridó? Vou. Eu não vou para a igreja, não. Por quê? Os presbíteros não sabem pregar, não sabem dar aula, e o senhor fora. Eu sempre digo assim, vá falar com eles, irmão. Vá orientá-los. Diga a ele, meu irmão, leia mais, você precisa ler mais. Se o pastor lê 3 livros, leia 2. Se o pastor lê 10 durante a semana, leia pelo menos 5.
Você pede uma visita na casa do presbítero. Você mostra sua biblioteca aí, presbítero. Aí você, rapaz, só tem esse livro, meu irmão, compre mais livro, estude mais. Mas por que eu estou dizendo isso, irmão? Veja. Porque a maioria das vezes a preocupação não é com a pregação, não. A pregação, o problema é, eu sei mais. Eu tenho mais conhecimento. Bota para pregar? Aí dança. E a gente vai pregar, não, varão. Eu tenho tanto ciúme disso aqui que vocês nem imaginam. Depois da minha mulher, isso aqui. Não é a madeira, não, é a posição. Pense no ciúme. Pense. Pense no ciúme. E aí, veja, qual é o que motiva? É o pastor? Se o pastor sai de férias, porque tem gente que sai de férias da igreja. Não serve mais quando o pastor não está na igreja? Quer dizer que quando o pastor sai da igreja, aí não tem mais serviço na igreja? Irmãos, pensem, estamos preocupados com o todo, estamos preocupados com os nossos irmãos, estamos preocupados em servir, estamos preocupados em contribuir, em crescer para o bem do outro. Estamos contribuindo para o reino. Paulo está dizendo, eu posso ter todo o conhecimento, irmãos. Sem amor, nada sou. Mas porque acham que aprenderam um pouco de teologia, uma já se senta Simone Quaresma, o outro já se senta um Augusto Nicodemos, já andam nas nuvens, como se fossem deuses, e tudo isso feito para a glória deles. Paulo está dizendo, vocês estão acabados, vocês não são nada. Vocês não são nada. Nada. Porque Deus não dá grande valor para um conhecimento sem amor. Deus não dá grande valor para um grande conhecimento sem amor. Por quê? Qual é o princípio? Irmãos, acabem com esse orgulho, com essa soberba. Você foi posto para servir o outro. Se você não serve o outro, você não serve. Temos um jantar hoje. Você já parou para pensar nisso? Que você vai servir o corpo de Cristo. Tem glória maior do que essa? Vamos imaginar, eu, quando sou convidado para pregar, seja num aniversário, seja alguma situação, sabia que eu me preocupo, mas não tem lugar que eu mais me preocupe do que o púlpito. Quem vive mais perto de mim sabe o quanto eu sofro. Por quê? Porque, sabe, eu quero servir a igreja da melhor forma possível. Eu quero pregar os melhores sermões. Eu quero fazer as melhores leituras. Mas não é por causa de mim mesmo, não. É porque eu quero dar o meu melhor para servir ao povo. Porque o meu Senhor fez o melhor para me salvar. Ele matou o filho dele. Ele matou o filho dele para me salvar. Aí hoje nós vamos ter um momento de comunhão. O que devemos fazer como igreja para servir? O melhor cuscuz que você puder fazer, você faz. O melhor café que você puder fazer, você faz. O melhor suco, não é que suco não. A melhor polpa,
você faz. Porque você foi posto para servir o corpo. Foi posto para servir o corpo. Mas alguns irmãos estarão aqui dizendo: eu não vou fazer o melhor cuscuz, porque eu não vou dar o prazer da irmã fulana ou do irmão fulano comer o meu melhor prato. A diferença do amor é isso, irmãos. Eu não procuro nada em troca. Eu não estou procurando reconhecimento. Eu não estou procurando que o pastor chegue ali e diz: quem foi que fez esse cuscuz? Oh, essa aqui merece uma salva de palmas. E às vezes, irmãos, até eu me esquivo de elogiar alguns. Não é porque eu não veja, não. Tem gente que olha assim e digo: que homem para servir? Que mulher para servir? Mas por que às vezes eu não digo? Quem prega, geralmente eu não chego e digo: extraordinário sermão, ou ruim sermão. Por que eu evito isso? Para deixar claro o que eu aprendi e o que Paulo está ensinando aqui à igreja de Corinto. Não é isso que devemos buscar. Vou dizer só uma coisa a vocês. Eu preguei um sermão aqui, que eu cheguei em casa, eu rasguei o sermão no meio do caminho, com tanta raiva que eu fiquei. Como é que eu passei uma semana para preparar um negócio desse? Isso é horrível. Aí uma irmã daqui foi e compartilhou no Instagram dela, dizendo que foi um maravilhoso sermão. Eu fiquei pensando: será que ela ouviu direito o que eu falei? E eu fui e brinquei com ela no Instagram, né? Eu disse: enquanto você achou maravilhoso o sermão, eu rasguei no meio do caminho, que eu achei horrível. E aí ela deu uma voadora. Deus usa as coisas loucas. Pegou a mensagem, mestre guru? Deus usa as coisas loucas. Esse é o segredo. Que não é tão bom, não é não? Que sermão eu preguei hoje. Pense no sermão. Hoje foi um sermão, viu? Aí Deus faz isso. Deus às vezes nos humilha para dizer assim: não é sobre você, é sobre mim. Quando eu sirvo a igreja, quando você serve a igreja, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre o que Ele fez por você. É isso a sua grande motivação. Que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Por isso que Paulo diz: não é nada, não adianta todo esse espetáculo, não adianta toda essa festa, não adianta todo esse aplauso. Eu tenho dom de profecia, eu tenho dom de línguas, eu tenho conhecimento, eu tenho toda a ciência, eu dou os meus bens, eu entrego cesta básica. Paulo diz: não adianta de nada sem amor. Porque o fundamento da mensagem do amor é: eu revelo o amor que Deus teve por mim, amando e servindo o outro. Encerrando, irmãos, o apóstolo, no capítulo 4, verso 10, na primeira epístola dele, o apóstolo João, quando ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo João diz aos seus leitores que mostrem amor uns aos outros, como Deus mostrou seu amor a eles.
Eu finalizo dizendo, essa foi a parte do conhecimento. A gente precisa colocar em prática isso. Como é que a gente coloca em prática? A gente servindo aos outros, para a glória de Deus, não buscando ser reconhecido por ninguém, e alegremente, contentamente, servindo ao corpo. Se isso acontecer, vamos diminuir um pouco as demandas do gabinete pastoral. Vamos acabar com muita confusão e vamos ver muita coisa sendo feita com qualidade, porque o coração, ele foi alinhado pela verdade. Lembre-se, depois desse sermão, vocês não são mais ignorantes. Vocês não são mais ignorantes. A responsabilidade agora não é mais minha, é de vocês. Portanto, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós. Brote, Senhor, em nossos corações estas verdades. E nos una, Senhor, em amor, para a tua glória. Em nome de Cristo.